Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Leiamos todos a uma só voz, do verso de número 1 até o verso de número 23. Leiamos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Vejam, no verso de número 1, chegam até o rei Herodes, chegam a Jerusalém, aliás, uns magos que vieram de onde? Versículo 1. Do Oriente. Quantos magos são? Está escrito aí? Não. Então, prosseguindo. Verso de número 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocado todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, quantos são? Não diz, né? Inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Quantos presentes são? Quantos magos são? Oi? Não está escrito, né? Você lê. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Mulheres, versos de 13 a 15, leamos. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Homens, versos 16 a 18. Vendo-se iludido, mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informaram os magos. Então, se cumpriu homens, há uma só voz, queridos. Somos todos juntos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando com seus filhos e
versos 19 a 23, todos. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. A igreja pode sentar-se. Em 2023, nós começamos aquele ano de 2023 mostrando coisas que acontecem em nossa vida. Estão conseguindo me ouvir bem? Som tá bom? Mostrando coisas que acontecem em nossa vida que tem vários objetivos. E dentre esses objetivos existem algumas coisas que, quando elas se concretizam na nossa vida, a nossa vida ela só vai de mal a pior. Em 2023, procuramos demonstrar desde o começo do ano, até quase a metade mais ou menos, que uma das pragas, uma das coisas que arrebentam a nossa vida é quando nós perdemos uma coisa chamada esperança. Se você nada espera, você nada consegue projetar. Se você nada consegue projetar, nada te estimula. Se você não tem estímulo, porque afinal de contas você não projeta, e você não projeta porque você nada espera, pouquíssimas coisas você idealiza e realiza. Você se torna apenas um executor de tarefas. E logo, infelizmente, nós temos na nossa sociedade uma gama, uma massa esmagadora de pessoas que, infelizmente, elas não têm tempo na vida para poderem refletir sobre isso. Porque elas têm que acordar 2 horas antes, no mínimo, do horário que vão ter que bater o cartão. E da hora que saem até a hora que chegam em casa, só Deus sabe. E nessa casa ainda há coisas que necessitam ser feitas. Ainda tem gente que no trajeto tem que ser buscado. É um neto, é um filho, é um avô, é uma avó, é um pai, é uma mãe, é algum abrigo, etc. De tal modo que são poucas as pessoas que conseguem ter tempo de relógio para poder observar a realidade. Quando você não espera nada, você não projeta nada, você não idealiza nada e você não realiza o que idealizou. Você apenas cumpre tarefas. Por quê? Você não espera nada. Um dos grandes inimigos do nosso tempo são os destruidores da esperança. E parece que de uns tempos para cá, cada vez mais, as pessoas têm vivido muito abaixo de suas potencialidades e capacidades. Grande exemplo disso são as questões que envolvem nossa saúde. Quantas vezes você já parou para refletir e você resolveu aceitar a doença? Tem certas coisas que nós resolvemos aceitar. Não é verdade? E entenda, tudo aquilo que é incurável não depende de aceitação, é o que é. Mas tudo aquilo que nós temos é incurável? Tudo. Uma depressão, ela é incurável? Pessimismo é incurável? Quando você foi no ortopedista e ele passou sessões de fisioterapia, ele
ele disse para você fazer essas sessões porque era incurável? Mas quantas vezes você já se acostumou a ficar doente? Você se acostumou a ficar a menos do que você pode ser. Você já parou para lembrar de uma época onde você lutava para ser o mais sadio que lhe fosse possível? E já comparou com o que você espera hoje da sua própria vida? Você já pensou se os alcoólatras, se eles se acostumassem e aceitassem que são doentes, no sentido de que não apenas são alcoólatras, mas que não podem lutar contra isso, porque afinal de contas é uma doença? Mas um alcoólatra, um indivíduo em drogadição, que busca tratamento, todo dia ele tem que tomar uma decisão. E ele consegue vencer. Mas nós, cuja doença não se manifesta através de uma dependência química, mas se manifesta às vezes através de dependências emocionais, nós nos acostumamos à doença. E ainda damos desculpas, não é verdade? Você já ouviu um crente que não vai psicólogo, psicanalista ou psiquiatra, porque ele diz que a cabeça dele, a mente dele, pertence a Jesus? Já ouviu um crente falar isso? Mas toma remédio para AVC. A mesma mente que o psiquiatra não pode tratar, o neuro trata. Você já percebeu essa disparidade? É o mesmo cérebro. O psiquiatra não pode. O psicanalista não pode. O psicólogo não pode. Porque esse cérebro pertence a Deus. Mas o neuro pode. Nós nos acostumamos a sermos menos sadios. O que é isso? Falta de esperança. Aprendemos a não esperar mais nada. E achamos isso normal. No texto que nós temos aqui à nossa frente, a palavra do Senhor, ela é descrita de uma forma que nos embevece de uma outra coisa que esse mundo tende a destruir em nós. Nós temos dos versos de 1 até o verso de número 12, a chegada desse grupo que não diz o número, podem ser 2, podem ser 10, podem ser 30, pode ser 3, esses reis magos, que ou eram magos porque na época entendiam de astronomia, ou eram magos porque vieram de uma província que disse que se chamava Maus. De uma maneira ou de outra, esse grupo que se classificam como reis, chegam para Herodes dizendo que viram uma estrela, e essa estrela apontava o nascimento do rei dos judeus, só que ela sumiu, a gente quer saber onde ele nasceu. E Herodes, raposa velha, o que diz? Claro, vou ajudar vocês. Ué, tudo pelos judeus, estou aqui para servi-los. Chama os teólogos da época, os donos dos maiores canais de YouTube, os pregadores da época, os estudiosos, os teólogos da época, com TI mesmo, os teólogos da época, e Herodes pergunta, onde que está previsto nascer o rei dos judeus? E eles, os doutores, nunca têm dúvida de nada, eles cravam de forma peremptória, em Belém da Judéia, é o que está na Escritura. Eles sabem onde vai nascer Jesus, só não estão percebendo que já está rolando. Herodes então manda esses reis irem atrás da criança, e quando acharem a criança, ele diz, me avisem que eu também quero ir lá adorar essa criança. Qual governador que é recebido, que tem poder por delegação de Roma, não quer se curvar para o futuro rei dos judeus? E os magos saem. A partir do verso de número 12, nós temos aqui verso 12, verso 13, verso 19, verso 22, uma palavra que se repete 4 vezes, cujo significado nos dias de hoje está sendo esvaziado.
Leamos o verso 12. Ainda sobre os magos. Sendo por divina advertência, leamos todos, verso 12. Sendo por divina advertência, prevenidos em... Vamos parar. Verso de número 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a quem? Vírgula, em... Verso 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em... Para quem? Verso de número 22. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. A gente tem que agradecer a Maria, né? A gente tem que agradecer a Maria. Porque Maria, ela vê um anjo que se apresenta como Gabriel, que diz que ela vai gerar o Salvador, que explica como vai ser o processo. Aí depois, tudo que acontece até esse período aqui é através de José em sonho. Já pensou se Maria fosse igual ao que nós temos nos dias de hoje? Não, você sonhou? Ah, meu filho, o anjo falou comigo pessoalmente. Enquanto não falar comigo, não vou ouvir, não. Desculpa, mas cada um no seu quadrado. Se falou comigo pessoalmente, eu vou embarcar no teu sonho? Não. Maria sabe com quem é casada. José sabe com quem casou. Mas o curioso nessa história toda é que a partir do verso de número 12, a partir do verso de número 23, o Senhor fala a estes homens, aos magos e a José, através de sonho. Lembra quando você sonhava? Lembra quais que eram os seus sonhos? Ver o Papai Noel chegando em helicóptero no Maracanã, era um sonho. Acompanhar a corrida de Fórmula 1, era um sonho. Quando tinha Olimpíadas de madrugada, ficar acordado para poder assistir, fazer força para assistir, era um sonho. Dar uma geladeira para a mamãe com o primeiro salário, ou juntar o dinheiro dos primeiros salários para comprar uma máquina de lavar para a mamãe, era um sonho. Conseguir dar orgulho ao pai dizendo que se formou e mostrar para ele o diploma, o certificado de conclusão de um curso, quer seja de bacharelado, quer seja um curso técnico, é um sonho. Quando você brincava com seus bonequinhos, com o Falcon, com Comandos em Ação, com o He-Man, qualquer um desses, e você dizia, eu vou ser um dia um homem igual esse bonequinho aqui. Eu vou defender meu forte, vou defender minha tribo, vou defender minha família, vou ser um herói, vou me pendurar para cima e para baixo, vou conquistar, serei reconhecido. Quando você brincava de bonecas e você dizia, eu sou essa boneca aqui, eu sou tão bonita quanto ela, eu me visto tão bem quanto ela, eu tenho tantas amigas quanto ela, e você vestia suas bonecas. E ao vestir as suas bonecas, você imaginava o quê? Um dia eu vou ser igual a essa boneca. Você sorridente, você bem-sucedida, você bonita. Onde eu passar, as minhas amigas vão me ver, e eu vou ter vários acessórios. Eu vou ter casa, vou ter bicicleta, vou ter esqui, vou ter carro, tudo que as minhas bonecas têm, eu vou ter. Aí corta para hoje. Dos sonhos que você tinha, quais você ainda lembra? Dos sonhos que você sonhava, quais você batalhou para realizar? Quantos sonhos você tem hoje? E qual tem sido o sonho que tem sido a sua referência de realização? Percebe como tantas coisas aconteceram nesse mundo, dizendo para você basicamente o seguinte: não adianta sonhar não.
Fique doente. Se acostume a ser doente. Se acostume a ter problema emocional. Se acostume. O que é incurável não depende da sua aceitação. Mas coisas que você pode tratar, o que esse mundo diz? Se acostume a ser doente. Não precisa tratar. Precisa tratar, não. Se acostume. E o que esse mundo diz também? Você não precisa sonhar. E o que esse mundo tem feito para fazer você deixar de sonhar? Sabe o que esse mundo tem feito? Esse mundo simplesmente tem te distraído. Você não sonha mais, porque o tempo todo você fica travado olhando para esse aqui. E esse mundo resolveu dizer para você que você não precisa sonhar. Você precisa agora buscar aquilo que você vê. O que você vê está aqui. E todo dia você rola esse vidro para cima e para baixo. Invejando coisas e querendo possuir coisas que nada tem a ver com seus sonhos de outrora. Fica triste porque vê um prato e diz: eu não tenho dinheiro para comprar esse prato. Fica triste porque vê um local e diz: eu não tenho dinheiro para ir para esse lugar. Fica triste porque vê pessoas reunidas e diz: não fui chamado. Fica triste porque vê objetos e diz: queria eu ter esse objeto no meu corpo. Olha outras coisas e diz: queria eu que a minha casa fosse desse jeito. Olha outras pessoas e diz: queria eu estar com essa pessoa. Queria eu estar com aquelas pessoas. Você parou de sonhar. Porque esse mundo está pegando você aqui, ó. Você está preso aqui. Tua vida não é mais no mundo real, ela é aqui. E se você pensa que eu estou dizendo de redes sociais, não. Também, mas não só elas. Você já parou para perceber que você não prestigia mais presenças, mas você prestigia mensagens? Você já parou para perceber que pessoas, elas assistem seus, não são ídolos, né? Seus artistas preferidos, elas os assistem a uma tela. E quando elas vão a um show ou a um evento onde a pessoa está pessoalmente, o que elas fazem? Elas voltam a ver a pessoa através de uma tela. Você passa a vida toda vendo um cantor por uma tela. E quando você vai a um local onde ele está, você tira o celular e quer filmar. Aí você volta a vê-lo em uma tela. Você parou de sonhar. E pasmem, os grandes executivos lá do Vale do Silício, que lidam, que idealizam e que fazem esses aparelhos, não deixam seus filhos os tê-los até seus 18 anos. Por quê? Eles respondem. Porque até os 18 anos o ser humano deve explorar por completo a sua capacidade criativa. E isto aqui mata a criatividade. Porque você passa a pensar naquilo que isto aqui te disponibiliza. É só você ver uma criança que desde pequena tem o celular na mão e uma criança que não tem celular. Uma fica travada nisto aqui. A outra pega uma linha, pega uma pedra, pega uma areia, pega um negócio de água. Quando vê, está toda suja. Quando vê, está gritando. Quando vê, um bicho mordeu. E a outra? Capacegueta. Porque desde pequeno os pais empurram uma tela para ela ficar enxergando. Você perdeu sua capacidade de sonhar e não percebeu. O que você queria ser quando crescesse? E por que não é possível?
Quem Satanás usou para dizer que você não pode? Que pequenez de alma de acreditar nas mentiras do diabo. A palavra do Senhor diz, no verso de número 12: sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Verso de número 16: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se quem? De forma grande, grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém. Que curioso, né? Hoje, em um mundo, não um país tão polarizado, em um mundo tão polarizado, onde as pessoas brigam nas suas torcidas pelos seus melhores políticos, pelas suas personalidades políticas, a Bíblia está sempre nos ensinando que, independente do seu partido, você frustra o Estado quando você obedece a Deus. Mas os crentes de hoje não sonham mais. Eles preferem bater boca. Mas aqui você tem os magos, cujo Estado diz o quê? Vai lá na volta me dar um endereço. E o que eles fazem? Eles sonham que é para ir embora. E eles obedecem ao sonho. O que o Estado faz? Fica frustrado e faz o que sabe fazer de melhor: matar o pobre. Mas uma criança não morre. Por quê? Porque um pai sonhou. Aliás, os magos sonharam e foram fiéis àquilo que sonharam. Você quer enfurecer o Estado? Você se acha contra o Estado? Você frustra o Estado quando você obedece a Deus. E uma das formas de obediência a Deus é lembrar que Deus fala através de sonhos. Quanto tempo faz que você não sonha? Quanto tempo faz que você não obedece e não segue um sonho? Você parou de sonhar. A palavra do Senhor diz, no verso de número 19, verso 13, verso 19, verso de número 22, José o tempo inteiro sonha, igual o seu xará, lá no livro do Gênesis. Todo José é sonhador na Escritura. E você tem aqui José sonhando. E toda vez que ele sonha, Maria está junto com ele e cumpre o que recebeu do sonho oriundo do seu marido. E a criança está junta. E ela vai porque o pai sonhou. Sonhos mantêm nossas famílias unidas. Muitas vezes nossas famílias estão profundamente despedaçadas. Sabe por quê? Porque não tem nada que nos una. Sua família trabalha, sua família vive, sua família está junta. Por qual sonho? O que vocês querem? O que vocês sonham? Eu me lembro quando eu entrei no jiu-jitsu com a Gleice há uns 5 anos atrás, que era maravilhoso porque pela primeira vez em mais de 10 anos de casado, nós podíamos falar sobre um assunto sem nos restringirmos, porque como sendo igreja, a gente vivendo em diversas igrejas, assunto de conselho eu não posso falar, assunto de aconselhamento eu não posso falar, coisas que eram pertinentes às questões dela na igreja ela não falava. Mas quando a gente entrou no jiu-jitsu, nossa, como era gostoso falar dos outros. Porque eram outras pessoas. E nós tínhamos um objetivo em comum. Mas vamos mudar de faixa. E aquilo era um sonho que preenchia os espaços. Parece uma coisa boba. E realmente é. É uma bobeirinha. Mas a sua família, o que vocês têm em comum? Qual o sonho que vocês têm em comum? Qual que é? A família de José está juntinha.
Porque José sonha, Maria entende. Sonhos unem as famílias. A falta de sonhos não faz motivo pelas quais as famílias devem ficar. Queridos, que neste Natal você recupere a sua capacidade de sonhar. Que neste Natal você e sua família voltem a sonhar com um objetivo em comum. E principalmente, que neste Natal você volte a sonhar aqueles sonhos que Deus coloca na nossa cabeça. E quando nós acordamos, nós não temos dúvida de que foi Deus que colocou e é necessário fazer. Amém, queridos? Amém.